os 5 maiores erros de iniciantes para quem está começando nesse mercado, né? E como que a gente consegue evitar, o que a gente faz para não cometer esses erros, né? Nos leilões da Caixa, tá? E o que te faz perder dinheiro, se não evitar esses erros, ou se não realmente aprender, né, com quem realmente já passou por esses erros, e a gente tá aqui, né, Bruno? Porque a gente já faz isso há bastante tempo, a gente já arrematou muitos imóveis, então a gente vê literalmente, pessoal, todos os dias pessoas cometendo erros muito parecidos, e a gente sabe o que faz mudar o jogo. A gente sabe onde é que estão esses principais erros e o que faz realmente essas pessoas que não enxerga, né, isso como uma forma de aprendizado, perder dinheiro, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Qual que é o primeiro erro aqui que a gente traz, tá? Primeiro erro, não analisar a matrícula. E por que é importante analisar a matrícula do imóvel? Muita gente tem arrematado o imóvel sem antes ter olhado nem se aquela matrícula do imóvel realmente está limpinha, está bonitinha, ela tem algum problema, se ela tem algo realmente que preocupa. E claro que imóvel da Caixa, para quem arremata muito em escala, que nem eu, o Bruno, a gente sabe que a matrícula, a gente precisa analisar poucas coisas, mas tem algumas coisas que são importantíssimas a gente olhar antes de arrematar o imóvel. Como, por exemplo, um dos principais pontos que a gente tem que olhar sempre, quando a gente vai arrematar principalmente imóveis horizontais, casas, né, de rua, é se está averbado a construção naquela matrícula. Esse é o primeiro Muito ponto. importante isso, Cara, muito. esse ponto assim, é crucial. Tem muita gente que arremata imóvel sem saber se tá ou não tá averbado a construção, tá? E por que isso é importante? Porque para fazer uma averbação de construção na matrícula, tem um custo, principalmente um custo de imposto do INSS, que é para emitir a CND. Só tem como averbar uma construção na matrícula no momento em que se paga o INSS, emite a CND, certidão negativa, e averba junto no registro de imóveis lá essa construção, porque senão não tem como a gente conseguir fazer essa averbação, tá? Então a gente precisa ficar muito atento, e esses custos, dependendo do tamanho, dependendo do tempo, se tornam muito caros e muitas vezes até inviabilizam uma arrematação. Então, quando a gente vai olhar para imóveis, casas de rua, principalmente, porque apartamentos já se pressupõe que existiu uma incorporação, que existiu, né, uma verbação de individualização da matrícula, mas casas não. Casas, então, é muito importante. Tem muita gente hoje que olha para imóveis de casas porque não existe condomínio. E a Caixa hoje está apertando cerco para dívida de condomínio, né? Então muita gente olha para casa. E casa, importante, verifica se está averbada a construção na matrícula para não, lá na frente, incorrer o erro de não conseguir vender esse imóvel por financiamento, porque não tem como vender um imóvel que não tem construção averbada na matrícula com financiamento. O banco que vai financiar, ele não aceita, ele não vai financiar aquele imóvel. Precisa constar que tem uma construção averbada naquela matrícula, né, Bruno? Esse é um ponto importante, presta atenção nisso aqui, tipo, pessoal, porque quando você tem um imóvel que não está averbado, a construção, você consegue vender o imóvel. Só consegue vender ele à vista ou só consegue locar. Só que hoje é muito difícil. A grande maioria das pessoas, elas compram o imóvel financiado. Então você perde liquidez se você não tem a construção averbada. Construção averbada é um problema? Não, ele não é um problema, porque você pode averbar. Só que ele tem custo e tempo. E principalmente dependendo da prefeitura, o processo pode ser mais moroso para averbar a construção. Porque você tem que fazer um processo de averbação. Engenheiro, entrar com pedido na prefeitura, ir lá um engenheiro, depois fazer todo um laudo, ele vai exigir documentação, é feita a averbação, e aí sim você consegue financiar a venda do imóvel, tá? Ponto extremamente importante esse que o Guilherme está trazendo. Inclusive, dentro da mentoria, a gente tem um módulo de como você averba uma construção se você não sabe. Mas qual que é um erro que a gente vê muito? A pessoa ela só olha a matrícula, ela olha se está consolidado, que é o que tem que olhar, olha se purga-mora, que é o que tem que olhar, mas esquece de olhar se a construção está averbada. E aí, quando ela remata, ela não consegue vender imóvel financiado e ela não colocou os custos na viabilidade de averbação, e aí o lucro acaba muitas vezes sendo comprometido, tá bom? Atenção Perfeito. demais isso aí. Bom ponto, Gui. Perfeito. Esse é o primeiro ponto que muitas pessoas esquecem no momento de analisar uma matrícula. Segundo ponto, tá? Ignorar os custos invisíveis. Tem muita gente que entra em contato conosco, nosso atendimento, que me chama e me pergunta,
que arrematou o imóvel e acredita que aquele é o único custo de arrematação. Mas existem diversos outros custos. Ou muitas vezes a gente fala com pessoas que não entendem do mercado de leilão e eu falo, olha, eu arrematei por 150 mil e o imóvel ele vale 300 mil. Aí as pessoas automaticamente na cabeça pensam assim, nossa, cara, que baita, 150 mil de lucro. Mas não é bem assim, não existe essa margem. Essa margem ela é fictícia. É o valor de arrematação, mas além do valor de arrematação, tem diversos outros custos envolvidos. Eu vou listar alguns custos aqui, só vou falar, mas a gente se aprofunda muito nisso dentro da mentoria, que é ITBI, né, custos de escritura se for uma arrematação à vista, custos de registro de imóveis, custos com desocupação, a gente tem custos com reforma. No momento da venda, a gente tem a comissão da imobiliária, do corretor que vendeu o imóvel, né? E depois disso, ainda de pagar a comissão, a gente ainda tem o imposto sobre ganho de capital, tem o imposto de renda. Então tem diversos custos que eles acabam diminuindo, né, essa margem entre o valor de arrematação e o valor de venda. Mas mesmo assim, a gente dentro do mercado de leilão faz muitos bons negócios porque a margem é realmente muito alta, né, entre o valor de arrematação e o valor de venda daquele imóvel. Mas muitas pessoas que não conhecem ou desconhecem o mercado não colocam esses custos na ponta do lápis, né? Não sabem, ou por ignorância, não se aprofundam nisso e começam a descobrir que existem esses custos no passar do processo, né, Bruno? Isso é muito... uma coisa que assim, ó, eu quero até falar com você que está ouvindo, né? Você que está aqui na live. Se um imóvel tradicional, você paga custas para transferir, por que você não pagaria um imóvel de leilão? Eu não consigo entender na minha cabeça, assim. Por que eu pagaria? O imóvel vale 300, eu paguei 200. Eu vou lucrar 100? É uma coisa óbvia. Você, para transferir um imóvel para o seu nome, você tem que pagar. Por que você não pagaria imóvel de leilão? Então, eu não sei se isso é ilusão ou se é muita inocência pensar de que você tem custos, normal. Não quer dizer que se inviabiliza o negócio. Não é, porque a gente tem margem. Você tem 50% de margem, 40% de margem. A margem é muito grande. Só que você tem custos. E eu vejo muita gente falar exatamente isso. Fora dívida de IPTU, se caso exista, né? Claro. A gente faz a viabilidade. Então eu vejo muita gente falando exatamente isso que o Guilherme disse. Nossa, o cara vai lucrar. Eu vi um fulano que comprou imóvel de 1 milhão e valia 300 mil e ganhou 700 pau. Cara, ele não ganhou 700 pau. Ele não ganhou 700 pau. Então, um erro é você achar que a conta é essa. A conta não é essa. A conta não é essa, tá? Dá para ganhar dinheiro? Muito. Muito dinheiro. Porém, você tem que considerar essas contas. Tá bom? Então, o segundo erro aí, muito praticado que eu vejo, e aí você vê gente arrematando imóvel quase a valor de mercado, né, Guilherme? É isso. Porque não sabe fazer conta, não faz conta. É isso. Ignora o custo. Ignora o custo. O custo não é só o valor de arrematação, tem diversos outros pontos ali que incrementam o custo. Perfeito? Terceiro ponto, tá, pessoal? Deixar. Esse aqui esse aqui é absurdo. É absurdo. Deixar a emoção dominar no momento do leilão, no momento do lance. Eu vejo muita gente ultrapassando o limite definido no momento da viabilidade na hora de dar o lance. Eu vejo muita gente. Ah, mas dá para ir mais um, dá para ir mais 2 lances, dá para ir mais 3 lances. E assim vai indo, sabe? E assim vai indo e quando vê ultrapassou completamente o limite da viabilidade por uma simples briga de ego naquele momento do leilão, de querer levar a todo custo aquele imóvel, e simplesmente os lances começam a se extrapolar. Então, assim, ó, eu vejo literalmente todos os dias, nós temos aqui assessores que trabalham com isso, e a gente participa de leilão quase todos os dias. Síndrome quase... da arrematação. Síndrome da arrematação. A gente participa de leilão, né, Bruno? Quase todos os dias a gente participa de leilão. É literalmente. Praticamente todo dia. Praticamente todo dia a gente participa de leilão. E praticamente todo dia a gente vê pessoas arrematando imóveis, extrapolando o lance completamente. Claro, nós não sabemos se aquele lance que está sendo extrapolado não é para uma pessoa que vai morar no imóvel ou uma pessoa que vai usufruir daquele imóvel. Mas nós vemos muitas pessoas extrapolando por deixar a emoção dominar no momento de dar o lance, por querer levar aquele imóvel a todo custo. E a gente precisa ter uma cabeça de investidor. E o investidor, nesse momento, ele não pode deixar a emoção, ele tem que usar a razão. Onde que está a razão? Na viabilidade, no que a gente definiu antes de ir para o leilão. Qual que é a viabilidade? Eu vou ir até o lance X. Bateu no lance X, fecha.
fecha o navegador. Fecha Você o sabe, navegador, não olha. sabe uma É coisa isso. interessante? Ó, eu ensino para os alunos, eu vou falar claramente aqui como se você fosse meu aluno. Você é meu aluno, né? Meu e do Guilherme, que você está aqui. Presta atenção. Nunca você pode ir para o leilão assim, ó. Nossa, essa é a melhor oportunidade de todas. Esquece isso. Esquece. Todos os anos são mais de 200. O ano passado foram 230 mil leilões. Cara, eu posso te garantir que vai ter uma oportunidade melhor do que essa que você está participando. Esquece esse negócio de, não, essa é a oportunidade da vida. Esquece isso aí. Isso aí é ilusão, número 1. Número 2, imóvel, meu amigo, ele não te ama, tá? Ele tá nem aí para você, ele não tem sentimento. Quem tem é você. Não se apaixona pelo imóvel. Tem um vídeo meu, eu lembro, com a Gleice falando Sim. que ela se apaixonou. Meu, tchau, tchau. Esquece esse negócio de, essa é a melhor oportunidade, mas a localização. Cara, tem um monte de imóveis todos os dias em leilão. Aquele não é a melhor oportunidade. Vão ter outras melhores. Eu não tenho dúvida. Erro número 4, né? Não fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? É fazer pesquisa, é entender de pesquisa imobiliária, entender de macro-região, micro-região, zonas homogêneas dentro de uma cidade, dentro de um bairro, é entender isso, é entender, fazer uma avaliação básica de um imóvel. Não precisa ser o expert em avaliação, mas fazer uma avaliação básica, com metragem do imóvel, quantidade de dormitórios, se é casa, qual é o tamanho do terreno, qual é o tamanho da testada, se tem pátio na frente, pátio nos fundos. É fazer o básico, é a lição de casa. Não precisa ser um expert para saber fazer isso. E dentro da mentoria a gente ensina. A gente tem lá aulas, módulos especialmente para ensinar a fazer esse tipo de avaliação. Então, uma avaliação básica, a gente já mostrou várias vezes aqui em lives. Várias vezes. Uma avaliação básica leva 5, 10 minutos, uma avaliação básica. É entrar em portais imobiliários, fazer uma avaliação para ver se vale a pena se aprofundar naquele imóvel, né? E a partir do momento que a gente se aprofunda naquela análise daquele imóvel, aí a gente começa a fazer algumas análises um pouco mais profundas. Liga para corretor, fala com pessoas daquela cidade, fala com vizinhança, entende se tem liquidez, entende o valor dos imóveis que estão sendo vendidos naquela região. Essa é a lição de casa. E não é difícil. É ter prática, é querer fazer acontecer. E nesse tipo de trabalho é onde está o ouro, é onde a gente realmente se diferencia, é onde a gente encontra as oportunidades. Porque tem muita gente que tem preguiça, né, Bruno? Tem muita gente que tem preguiça, cara, e não liga, e não faz o dever de casa. E, cara, nesse dever de casa tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, porque tem muito imóvel que as pessoas ignoram, não fazem dever de casa e tem excelentes oportunidades. Para mim, uma das grandes funções, profissões, eu não diria nem do futuro, tá? Eu diria do presente, porque nós na empresa nossa, nós priorizamos esse tipo de conhecimento. É você saber encontrar oportunidades que as pessoas não estão enxergando. E como que você encontra essas oportunidades? Basicamente, confirmando o valor de mercado que está diferente do valor que está no site. Isso é, para mim, um diferencial gigante do que eu chamo de hunter, tá bom? As pessoas que entraram no mercado, elas acreditam no valor que está lá. Isso é um erro básico que você não pode tomar. Você não pode cometer. Então, análise rápida. Tem um vídeo meu chamado Análise Express, se não me engano, que tá aqui no YouTube, que eu mostro como fazer essa análise rápida. Isso te traz, isso é básico, esse erro você não pode cometer e você tá à frente de muita gente. Falamos sobre o erro número 4, tá? Não fazer a lição de casa, que é básico. E através disso, a gente consegue puxar também o gancho pro erro 5, nosso último erro aqui, trazendo os principais básicos, né? Se aprofundando um pouco, que é comprar o imóvel sem estratégia de venda. É comprar o imóvel simplesmente olhando o valor, sem saber como vai vender aquele imóvel. Para as pessoas iniciantes, isso pode parecer um grande problema. Pode parecer um Frankenstein, né? Uma grande nuvem na frente da cabeça ali. Como é que eu vou vender o imóvel? O que eu tenho que fazer? Né? Mas é importante, no momento da compra, no momento que a gente está fazendo aquela pesquisa, aquela análise, a gente já imaginar, tá aqui na nossa cabeça, já imaginar o público que vai comprar aquele imóvel. Eu estou comprando esse imóvel para vender para qual público? É um público que tem uma renda de quanto?
É um público que por que esse público vai procurar 3 dormitórios, por exemplo, um apartamento de 3 dormitórios, bem localizado? Para quem que eu vou vender? O que eu tenho que fazer de diferencial, né? Qual que é a minha estratégia de venda? E a partir dessa estratégia de venda, a gente consegue traçar todo o pré-arrematação. O que seria o pré? A estratégia de reforma, a estratégia de anúncio, o que eu vou fazer dentro daquele meu imóvel para chamar atenção, né? O que aquele meu público-alvo está querendo encontrar num imóvel que está sendo vendido nessa região, mais ou menos por esse preço, nessa metragem, com essa quantidade de dormitório. Esse público está procurando um imóvel mobiliado, esse público está procurando qual é a disposição, né, do imóvel que ele está procurando. Então é muito importante a gente já saber mais ou menos a estratégia que a gente vai definir no momento da venda, tá? No momento que a gente compra o imóvel. Basicamente é isso. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o fundamento. O fundamento tá aqui, os 5 erros que você não pode cometer. Fundamento. Você não tem que focar em, como que eu faço alavancagem com carta de consórcio. Esquece essas coisas. Você vai no basicão. Basicão. Você vai tentar coisa elaborada quando você tiver com 30, 50 arrematações. Vai no basicão. O que é o basicão? Cara, as análises básicas, mercado, ir preparado para o lance e saber estratégia de venda. É isso. Simples assim. Simples. Cara, é o básico que funciona há muito tempo. Há muito tempo. Faz arrozinho com feijão. O básico, é isso. Arrozinho com feijão. Faz arroz com feijão. Só fazer o básico. Você não precisa fazer mais nada do que isso. É arroz com feijão. Isso. Inclusive, cara, a gente vai trazer... Desculpa, Bruno, eu ia falar. Fazendo o básico, cara, a pessoa ela já se diferencia de 99%. Fazendo o básico, cara. O básico. Já fica Guilherme, fora da manada. Guilherme, fazendo o básico, quantos imóveis você arrematou? Cara, olha, deve estar beirando 50, hein? Fazendo o básico. Fazendo o básico. Fazendo o básico, eu arrematei um imóvel na semana retrasada que eu vou trazer para vocês. Vocês vão ver um imóvel que eu arrematei aqui. Quando eu falo a gente, é porque eu falei, caixa, eu já liguei pro Guilherme. Falei, Guilherme, entra comigo, que você é o cara da caixa. É verdade. Eu liguei pro Guilherme, o Guilherme entrou comigo nessa, entramos juntos. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz o básico. Mamãozinho, ó, gente, bicão. Tá bom? Pessoal, terça-feira, então, mais uma vez, esse é um patrocínio de Arrematador Caixa, que é o programa para fazer toda a assessoria pós-arrematação para você sem custo nenhum, absolutamente nenhum, tá? O que eu tenho que fazer para isso? Você tem que colocar o CRES da caixa, do Arrematador Caixa. Você vai no site aqui do arrematadorcaixa.com.br, aqui tem o CRES, você vai clicar aqui, vai ter o CRES do estado do imóvel que você arrematar, você vai colocar o CRES, nós vamos fazer todo o trabalho de pós-arrematação operacional para você gratuitamente. É por isso que a gente consegue patrocinar isso daqui, porque quando você coloca o nosso CRES, a Caixa nos remunera e para você isso é 100% gratuito, ou seja, a gente consegue patrocinar esse... Tem vontade de falar esse podcast, que não é um podcast, né? Mas um dia vamos fazer, né, Gui? Um podcast da Caixa? Com certeza. Vamos trazer alunos, galera que arremata com a gente, galera que arremata em escala. Vamos trazer todo mundo para falar aí no podcast. Vamos colocar o link aqui do grupo. Se você não está no grupo do Arrematador Caixa News, o time vai colocar aqui. Entra no grupo lá, a gente manda todas as notícias. E toda terça, meio-dia e meia, nós estamos aqui para falar de Caixa Econômica Federal. Tudo a respeito. Bruno, Guilherme, teve uma mudança. Traz que nós vamos discutir. Mas fulano falou isso. Traz que nós vamos debater. Mas eu vi, né? Traz, manda mensagem, faz comentário. Aqui é o maior canal que você tem de notícias da Caixa, de arrematação, de aprendizado, de conteúdo, de tudo. Um patrocínio de Arrematador Caixa. Muito bom, muito bom. Seguimos, é isso. Sempre trazendo o melhor, né, Bruno? Sempre pensando no melhor pra galera. Sempre. Muito bom. Fechado, gente. Tamo junto, até terça que vem. A gente se vê mais uma vez meio-dia e meia. Deus abençoe. Valeu, Gui. Valeu, abraço. Tamo junto. Falou. Valeu.